Oi, gente, Roberto Arrilo Bíscaro aqui. Nessa sessão do canal eu utilizo meus conhecimentos de professor de literatura já há algumas décadas para falar sobre temas que podem cair nos vestibulares, no Enem, sempre então em nível de ensino médio. Porém, todo mundo que goste de literatura é muito bem-vindo. Hoje falarei sobre Bernardo Guimarães, que dentro daquelas didatizações escolares é um escritor do regionalismo, tá? Ele foi o autor do primeiro romance regionalista, o Ermitão de Muquem. E no currículo dele tem, obviamente, A Escrava Isaura, né, publicada em 1875, que fez tanto sucesso que permitiu com que ele, depois disso, passasse a viver só de literatura. A Escrava Isaura fez tanto sucesso que em 1881 o então imperador Dom Pedro II visitava Minas Gerais e quis conhecer o Bernardo Guimarães e disse que recebeu entusiasticamente. A Escrava Isaura, com toda a idealização, né, e todos os questionamentos que a gente pode levantar com relação ao livro, realmente é uma obra muito famosa. Poucas pessoas não ouviram falar da Escrava Isaura, mesmo que a maioria não o tenha lido, né? E depois virou novela de televisão em 1976, e aí correu o mundo. Você vai para a Rússia, eu fui, e a guia turística, que já era uma cinquentona, como eu, né? Ela contou sobre o sucesso da novela Escrava Isaura, lá quando ela era criança, então, né, nos anos 70, 80, diz que afetou até o vocabulário russo, uma palavra que se usava na novela passou a ser usada na Rússia. Então, e depois a novela foi refeita várias vezes, e então a gente tem que dar uma olhada no Bernardo Guimarães, né? Ele merece esse respeito. Antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir vídeos, compartilhá-los. Aqui existe também outras sessões, existem outras sessões, música, séries, minisséries, tem bastante coisa. O Bernardo Guimarães é um escritor mineiro que foi professor, só que não deu muito certo a carreira não, as 2, 3 vezes que ele foi professor, ele foi mandado embora. Foi juiz e escritor, né? Ele é autor do Seminarista, aquela obra baseada no Alexandre Herculano, né? É inspirada no Alexandre Herculano, o estilo, que critica não necessariamente o clero, mas critica quem está no clero sem ter aptidão, sem ter vocação para estar lá. Obviamente a Escrava Isaura, que é aquela escravizada branca, né? Ela é totalmente idealizada, a Isaura. É uma escravizada branca que tem uma pinta negra no rosto para simbolizar a escravidão, a origem negra dela. Então, ela é uma escrava, mas ela não é negra, né? Tá vendo onde que chega a coisa? E ela é criada como se fosse uma sinhá moça pelo comendador, dono da fazenda, mas quando ele e a esposa morrem, aí o Leôncio, né, que é um dos vilões mais assim, mais vilanescos, mais malvados da nossa literatura, quer possuí-la sexualmente. Só que ele quer que ela peça para ele, ela venha para ele por vontade. Mas a Isaura é uma moça idealizada, ela é uma dama, e então ela foge para o Recife. Lá ela conhece o Álvaro, que é um jovem Álvaro, branco, Álvaro, que é abolicionista, um jovem rico abolicionista. Mas a Isaura, então, é encontrada pelos capangas, né, pelo Leôncio, e então cabe ao Álvaro salvá-la para ter um final feliz. A obra, então, do Bernardo Guimarães, ela na verdade, ela não fala da verdadeira situação dos escravos, né? Ela idealiza, e é meio como se fosse assim, a Isaura não merece estar naquela situação porque ela é branca, né? Dá para ter essa leitura. Então, é uma mulher idealizada, né? É uma situação edulcorada, e os romances, muitas vezes, do Bernardo Guimarães caem naquela fórmula, né? A heroína nobre, o vilão,
o mocinho destemido que vai salvar essa mocinha para ter um final feliz. A gente não pode esquecer, né, porque por mais idealizado que seja a natureza descrita por ele, a gente não pode deixar de louvar na obra do Bernardo Guimarães a inserção de alguns causos, né? Ele colocou no meio dessa idealização toda, que é a paisagem que ele descreve e tal, mas ele tenta descrever costumes de Goiás e de Minas, ele coloca alguns causos, né, dessa região. Então é óbvio, a obra dele tem o seu valor, mas é muito assim, muito piegas, muito romântica, né? Muito clichê.